A rolha estourou contra 300 anos de calcário importado e o som ecoou mais como um tiro do que como um brinde. Eu estava à beira infinita da Vila Mariposa, propriedade que passara os últimos 2 anos trazendo de volta à vida. Nada de meu habitual uniforme de fechamento de contrato, blazer Saint Laurent, salto pontudo suficiente para perfurar um pulmão, mas sim uma calça larga de linho e um chapéu que protegia meu rosto do sol. Enquanto meu dedicado Eduardo, o verdadeiro responsável pela manutenção da piscina, lutava contra uma gripe, me encarreguei de conferir os níveis de pH da água salgada. Recusar entregar um espelho lamacento era o que me separava de um mero flipper. Quem revira casas para um lucro rápido põe um verniz por cima do mofo. Eu, desenvolvedora, refaço tudo do zero. Foi então que ouvi o sapateado de luafés de cor caríssimo sobre o meu deck de travertino. Ei, você, a moça da vassoura de piscina. Não me virei de imediato. Inspirei fundo, saboreando o sal do Pacífico e a fragrância agressiva de um perfume que misturava agulhas de pinheiro queimando com desespero. Quando finalmente girei o corpo, rede na mão, lá estava ele, Logan, o comprador. Do jeito que o dossiê prometia, trintão de camiseta tão cara quanto meu primeiro carro, parecendo ter apodrecido num chiqueiro, óculos escuros refletindo meu ar incrédulo. Ao lado, 3 clones seguravam taças de cristal bacará que eu mesmo escolhera para a cenografia. Meu cristal, meu bacará vintage. Limpe essa piscina, garota. Logan gargalhou, erguendo a taça até quase derramar um grande cru grudento sobre o mármore. Esta casa já é nossa. Depois que tirar essas folhas, desaparece. Às 6 chegam os convidados. Quer tudo igual às imagens renderizadas. Virou-se para os amigos, como se eu fosse um robô com defeito. Conseguem acreditar na acústica? Vai ter DJ a poucos metros da água. Vai ser insano. Segurei o cabo de alumínio da rede até os nós dos dedos ficarem brancos como massa crua. Há apenas 3 dias de assinar a escritura, transferência bancária pendente, contrato sendo impresso, ele já se via rei do castelo. Na minha cabeça, era um bárbaro às portas. Curioso como quem faz serviço braçal parece invisível. Já vendi mansões para magnatas da tecnologia, barões do petróleo e estrelas do cinema mudo. O que eles tinham em comum? O respeito, até o temor, de quem segura as chaves. Logan não tinha respeito, só confiança desmedida e uma carteira de Ethereum. Se você gosta de ver arrogantes ganharem o que merecem, faz um favor, aperta o botão de inscrever-se e deixa aquele like. Parte 2 de 13. Enquanto o café corria nas minhas veias, eu respirava fundo para lidar com pessoas como Logan. Obrigado. Você é o melhor. Mas havia um mal-entendido, eu disse, mantendo a voz firme. Era um tom que havia aperfeiçoado durante meu divórcio, um som capaz de quebrar vidros. A propriedade ainda não foi transferida. Para ser exato, você não deveria estar aqui sem um agente. Logan se virou abruptamente, erguendo os óculos escuros e me avaliando de cima a baixo, com um sorrisinho debochado ao notar minhas calças de linho, a falta de maquiagem e a mancha de sujeira em minha bochecha. Posse, ele zombou, fazendo aspas com os dedos. Querida, o dinheiro está etéreo. Está feito. Estou apenas começando as reformas. Agora, você vai limpar a piscina? Preciso ligar para o seu chefe e contar que a faxineira está com problemas de atitude? Um dos amigos dele, um cara que usava um chapéu estilo Fedora em 2024, riu baixo. Cuidado, Logan. Ela pode encantar a água. Olhei para a piscina, depois para Logan e, finalmente, para a taça de champanhe que deixava um anel no balcão da cozinha externa que eu havia feito sob medida na Itália. 1000 respostas surgiram na minha mente em um segundo. Poderia-lhe dizer que eu era Catherine Val, que possuía metade da colina. Poderia revelar que o chefe que ele queria chamar era o mesmo e que, naquele momento, estava pensando em afogá-lo na parte rasa da piscina. Mas eu não disse nada. Algo frio e reptiliano despertou na parte de trás da minha mente. Era a parte que negociava dívidas de milhões e navegava por disputas de zoneamento com as prefeituras. Era o predador que estava dormente desde que terminei a reforma. Você está certo, eu disse, um sorriso se espalhando pelo meu rosto.
Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um tubarão sentindo sangue na água. Preciso voltar ao trabalho. Vou garantir que a piscina fique perfeita. Logan nem reparou na minha capitulação. Apenas acenou com a mão, de forma desdenhosa, e se virou de volta para o mar. E pegue mais gelo enquanto você está nisso. O friazer está na cabana. Eu o observei-se afastar, desfilando pela minha varanda, tomando posse da minha vista. Ele achava que eu era a empregada. Pensava que o negócio estava fechado. Acreditava que o dinheiro poderia comprá-lo disparado de boas maneiras. Mergulhei a rede de volta na água, entrando no movimento rítmico e meditativo de pegar as folhas. De um lado para o outro. Ele não fazia ideia. Os documentos de fechamento estavam na minha mesa, a 40 metros de distância, na cidade. E bem ao lado do espaço para a assinatura dele, havia uma linha em branco para a minha. Um espaço que estava atualmente e legalmente vazio. Limpa a piscina, eu murmurei para mim mesma, observando uma vespa morta flutuar para dentro da armadilha. Vou limpar a casa toda. Esperei até que eles saíssem para o jantar. Eles subiram em um wagon preto fosco, que parecia mais um crime de guerra sobre rodas, rugindo pela estrada costeira tranquila em direção ao único restaurante de sushi da cidade que servia rolos com folha de ouro. O silêncio que invadiu a Vila Mariposa era pesado. Não era pacífico, era dolorido. Desbloqueei aquelas imensas portas de carvalho vindas de um mosteiro francês e pisei no hall de entrada sem ligar uma única luz. Não precisei, conheço cada sombra desta casa, afinal passei 3 semanas discutindo pessoalmente com o designer de iluminação cada ponto de luz. Quando comprei este lugar, 2 anos atrás, não havia aqui uma vila elegante, era apenas uma carcaça. O antigo dono, um produtor esquecido, deixou pragas de cupins promoverem um festival nas paredes estruturais. O telhado vazava tanto que a sala de estar criou um ecossistema próprio de musgo. Todo mundo me dizia para derrubar, é só um esqueleto, Catherine. Evita dor de cabeça. Meu empreiteiro sugeriu secamente, faz uma caixa de vidro e vende para um tech brew. Mas eu não conseguia. Eu via os ossos originais, os arcos que imitam as curvas do litoral, o sopro de redenção escondido em cada vão. Naquela época, eu mesma me sentia em fase de demolição interna. Meu marido de 20 anos acabara de me abandonar por uma instrutora de pilates chamada Tinsley, deixando minha alma vazia e abrindo espaço para um contador forense. Reformar esta casa não era só trabalho, era uma cirurgia reconstrutiva na minha própria identidade. Entrei na biblioteca, meu refúgio favorito. Levei meses para achar as ripas de nogueira que combinassem com o veio original dos anos 1920. Passei a mão na parede, sentindo o calor suave da madeira, até que meus dedos tocaram algo pegajoso. Liguei a lanterna do celular e vi uma tira de fita crepe azul atravessando delicado entalhe restaurado por um artesão de Seattle que cobrou $10.000 pelo serviço. Em letras negras e agressivas, lia-se apenas demo. Um frio cortou meu estômago. Mirei a luz mais adiante e encontrei outra etiqueta na estante embutida, tirar prateleiras para telas de NFT. A náusea subiu. Avancei para a cozinha, o feixe de luz tremendo, fita cravada na bancada de mármore, muito pequena. Substituir por concreto. No salão de jantar, vi a fita sobre o mural pintada à mão e quase desabei. Pintar de branco. Ele não estava só morando aqui, ele planejava apagar tudo. Sentei-me no chão sob o mural que retrata a flora local, obra da Alina, uma artista de 70 anos que pintou cada flor enquanto contava lendas do Canyon. Lembrei das madrugadas passando lixa no assoalho, de joelhos, às 2 da manhã, chorando por não saber como ser solteira aos 45. Suava, via o pó de serra misturar-se às minhas lágrimas. Esta casa era a prova de que eu podia sobreviver. A prova de que o quebrado voltava a ser belo. E agora Logan queria transformá-la numa espécie de caverna metaversa. Retirei o celular do bolso de novo, não para usar a lanterna, abri meu drive na nuvem. Procurei a pasta contratos de venda pendentes, passei pelas cláusulas padrão, pelos alertas de tinta com chumbo, pelos certificados de retrofit sísmico.
Parei diante do adendo 14b, a cláusula de integridade histórica e preservação. Ali estava minha última esperança. Foi numa dessas longas sessões de fechamento que me dei conta de porque meu advogado, Saul, batia tanto nessa cláusula em todos os meus contratos de venda de imóveis históricos. Mais do que mera formalidade, era a minha carta na manga para impedir que um comprador transformasse um casarão colonial espanhol em um bunker brutalista. A cláusula me concedia o direito de cancelar o contrato a qualquer momento, até a transferência final da escritura, caso eu visse indícios de dano estrutural ou estético capaz de mutilar a alma da propriedade. A grande maioria nem ao menos lia esse trecho. Logan, então, jamais prestar atenção, viu o volume de páginas, mandou um assina aí para a assistente e ponto final. Mas lá, na penumbra da sala de vídeo, aquele adesivo amarelo colado na parede brilhava como um holofote infernal, a critério exclusivo do vendedor até o momento da transferência definitiva do título. Quer demonstração, Logan? Murmurei para vazio. Vamos ver no que dá quando eu demolir este negócio. Levantei-me com o peito agora gelado, substituindo o aperto de tristeza por um diamante de pura ira. Eu não era mais a donzela indefesa, era a algoz. E tinha papelada para rasgar. Meu escritório na cidade era o oposto daquelas paredes coloniais, um cubo de vidro e aço, climatizado a café expresso e toner caro. Ali vivia Catherine, a desenvolvedora de aço na veia e calculadora no coração, cujo nome circulava nos corredores financeiros como sinônimo de impassibilidade. Às 7 em ponto, já estava em minha mesa de mogno, defronte de uma única pasta manila que dizia 1200 Ocean Drive, documentos de fechamento. Ao lado, o monitor exibia meu portal bancário, um depósito pendente de 14,5 milhões de dólares, pulsando em verde como um convite irrecusável. Aquele era o lucro, a aposentadoria, o passaporte para a Toscana sem olhar para trás. Bastava empenhar a Mont Blanc sobre a pasta e assinar 3 vezes. Catherine? Dani, minha assistente, apareceu na porta. A moça de 24 anos, fera em mineração de dados via Instagram, segurava o iPad como se fosse um escudo. Havia um leve tremor em sua voz. O que foi, Dani? A empresa de títulos ligou? Não. Eu vi que você ia revisar o arquivo da Ocean Drive. Acho melhor ver isto antes de assinar. Ela pousou o iPad sobre o mogno. A tela mostrava a gravação de uma live da noite anterior, imagem vertical, tremida, áudio estourando. Era Logan, embaçado pela bebida, empunhando uma garrafa de tequila na minha biblioteca. E aí, reis e rainhas das criptomoedas? Berrava ele, com a voz distorcida. Bem-vindos à futura sede da Alphabet. Acabei de comprar esse cafofo de uma velhinha por trocados. Um músculo perto do meu olho direito puxou-se involuntariamente. Velhinha, é? Pois é, Logan. Antes de assinar, acho melhor você conhecer a cláusula toda. Logan não perdeu tempo, virou a câmara para a imponente lareira de pedra de calcário francês do século XVII que eu havia importado, caixote por caixote. Olha essa rocha velha, feia, né? Amanhã a gente vai destruir essa porcaria com uma marreta, anunciou ele com um sorriso maroto. Aqui vai entrar uma parede de LED do chão ao teto. Dreaming Charts 24/7, BB. E, para provar o que dizia, deu um chute no pedestal do manto. Uma nuvem de pó antigo se ergueu no ar, quase mística. E não se preocupem com os vizinhos, riu, piscando para a câmara. O presidente da Associação de Moradores já está no meu bolso. Aspirava a transformar tudo na versão 3.0 da mansão Playboy, sem regras, sem limites. Se aqueles muros tivessem voz, clamariam: socorro, Logan, estou implorando por emoção. Pois bem, papai chegou. O vídeo entrava em loop, Daddy's Home. Daddy's Home. E ele me observava. Eu conheço meu próprio sinal. Quando fico furiosa, não grito, fico completamente imóvel. Ele chamou tudo isso de lixo, murmurou Dani, ao meu lado. Chamou a Vila Mariposa de lixo, completei, suavizando a voz até um sussurro. E ainda me chamou de velha. Eu olhei para a transferência de 14,5 milhões de dólares piscando na tela.
Era um valor alto, sim, mas dinheiro não me faltava. O que eu não tolerava era vandalismo em chinelos Gucci. Dani disse, recostando na poltrona, liga para o Saul. Quer saber a definição exata de violação material de contrato. Será que esse acordo está encerrado? Ela arregalou os olhos. Ainda não, né? Ainda não, reforcei, pegando minha caneta e batucando no espaço em branco da assinatura. Deixa ele fazer a festa. Quer bancar o papai? Vamos mostrar quem manda por aqui. Quer tudo a respeito dele, alvarás, processos, histórico de crédito, boatos, DMS. Se ele cruzou a rua fora da faixa em 2012, eu vou saber. E traz também a lista de convidados para a inauguração. Dani sorriu, maliciosa. Ele contratou um cerimonial que eu conheço. Em 5 minutos tenho essa lista. Ótimo, concordei, voltando os olhos para a imagem congelada do chute contra o meu manto. E cancelo meu horário de manicure. Vou limpar a piscina. Em 20 minutos, o e-mail de Dani pingou na minha caixa de entrada. Não era apenas uma lista, era um rol de piores figurões da internet. CryptoChad e seus 2 milhões de seguidores, Bella Vibes, a TikTok iPause, The Wolf of Wall Street, Nod Real One, The Knockoff. Mais de 100 nomes. Patrocinadores? Uma bebida energética duvidosa e um app de apostas ainda mais suspeito. Mas o que realmente me fez erguer a sobrancelha foi a coluna de observações, escrita pela assistente pessoal de Logan. Rolei a planilha até encontrar meu nome, ou melhor, a ausência dele. Uma anotação destacada em vermelho: se a decorator Lady Catherine aparecer, mantê-la longe da área VIP. Entrada de serviço. Não deixar falar com investidores. Decorator Lady. Exatamente. Era hora de contrariar cada uma daquelas ordens. Já desenvolvi 3 quarteirões inteiros. Revitalizei bairros históricos por onde ninguém mais ousava passar. Fui 2 vezes destaque na Architectural Digest. E, para o Logan, eu continuava sendo apenas a moça das almofadas. O celular vibrou. Era o Saul, meu advogado de 34 anos de contratos. Catherine, a voz dele parecia gasta de tanto litígio, estou olhando adendo ao contrato. Você está brincando com fogo. Se cancelar tudo agora, ele vai processar. Você, sua LLC, talvez até seu gato. Deixa-o tentar, respondi, mal parando de digitar no outro monitor, onde abrira o banco de dados de zoneamento da cidade. Você viu o vídeo, Saul? Vi. Mas mandar quebrar patrimônio histórico não configura violação clara de contrato. A cláusula 14b fala em intenção de danificar. Ele disse, em vídeo, que vai usar um malho no artefato tombado, com 2 milhões de visualizações, argumentei. Não adianta, ele pode alegar performance artística dramática. O silêncio pairou por segundos. Tem razão, ele cedeu. Mas é tênue. Espere, cortei. Encontrei algo no portal de licenciamento, registro de pedido de obra em 12.200 Ocean Drive, feito 3 dias atrás em nome da Alphabet Holdings. Eles solicitaram autorização para modificação estrutural e demolição de muros patrimoniais não estruturais. Ele fez isso antes de sequer ter o título de propriedade? O tom de Saul mudou. Exato. Fraude. Perjúrio num documento municipal. Dessa vez, foi Saul quem ficou em silêncio. Depois, soltou um riso baixo. Agora mudou o jogo. Não é mais só quebra de contrato, é falsidade ideológica. Temos trunfo. Eu não quero trunfo, falei, decidida. Quero impedir a festa. São 100 influenciadores vindo para detonar minha casa. Se eu cancelar por carta, ele vai quebrar tudo antes do xerife aparecer. Preciso estar lá. Catherine, sem alardes. Eu mando uma notificação de nulidade, você não precisa se expor. Preciso. Faz parte do plano.
Então vá, resignou-se Saul, mas deixa a carta selada comigo. Você entrega. Sorri, fui convidado oficialmente, disse a ele. A moça das almofadas entra pela porta de serviço. Acho que vou aceitar. Desliguei. O plano ganhava forma, perigoso como um salto sem rede. Se falhasse, perderia a venda e ainda enfrentaria ação por má-fé. Mas não podia tolerar a visão do papelão azul sobre minhas paredes de nogueira. Abri o armário do meu escritório, o mesmo onde guardo um kit de roupas para vistorias em obra, e afastei as blusas de seda e os cardigãs de cashmere. No fundo, encontrei a calça bege de trabalho e a polo azul com o logo staff, relíquia daquela festa beneficente que organizei no ano passado. Vesti a farda improvisada e, diante da janela, contemplatei o horizonte da cidade. Hora de entrar em ação, murmurei. Cheguei à vila às 15 horas em ponto. O espetáculo que me aguardava era de arrepiar, reboques de catrim bloqueavam a entrada, caixas enormes de som surgiam sobre o gramado e cabos pretos serpentavam entre os canteiros de lavanda como pitons prontos para atacar. Uma enorme faixa se estendia sobre a entrada principal, Logan's Lounge Pad to the Moon. Estacionei meu Range Rover 3 quarteirões abaixo, escondido por uma sebe, e subi a colina a passos largos. O cabelo estava preso num coque alto e bagunçado, vestia calça bege, polo de staff e um par de óculos de sol gigantes. Na mão, uma prancheta, o passaporte universal de quem ladra ordens sem ser questionado. Entrei pelo portão lateral e fui saudada pelo aroma de porco assado. Na quadra de ténis, um espeto girava, enquanto organizadores desesperados gritavam em headsets: cadê a escultura de gelo? Porque está derretendo? Era para ser um Dogecoin, não uma poça. Mantive o olhar no chão e desfiei pelo caos até o terraço da piscina. Lá estava Logan, sem camisa e reluzindo óleo, comandando uma equipe que erguia uma plataforma flutuante no meio da água. Cuidado com isso, ele bradou. Essa base tem que sustentar as dançarinas. Se molharem, não pago. De repente, virou-se para mim. Por um instante achei que me reconheceria, mas os óculos escuros e meu uniforme improvisado cumpriram o papel moça da piscina. Parei, firme com a prancheta contra o corpo. Já te pedi para limpar isso aqui. Ainda há pó na água. É tensão superficial, senhor, inventei. Se eu passar a rete, desequilibra a química toda. Ele me olhou sem entender e deu de ombros. Tanto faz. Faça parecer molhado e caro. E manda o bar abrir as Magnums. Precisamos que elas respirem. Alguma safra específica? Perguntei, fingindo anotar. As grandes, as que fiquem lindas na câmara, respondeu, virando-se para checar a plataforma. Segui caminhando pela cozinha externa e dei de cara com a Lina, a gerente de catering que eu mesma contratei para a festa de fim de ano da minha empresa 2 anos atrás. Ao me ver, seus olhos quase escaparam um misval, mas eu levantei um dedo em riste, SHH. A Lina engoliu em seco e improvisou. Precisa de algo com o inventário? Aproximei-me, falando num sussurro firme. Não mexa na adega principal. Os vinhos de colecionador no porão ficam trancados. Sirva só o que eles trouxeram hoje. Mas ele pediu o Petrus 1982, a Lina murmurou, pálida. Ele ainda não comprou aquele Petrus e jamais comprará, respondi com um meio sorriso. Se perguntar, diga que a chave quebrou. Eu tenho a reserva. A Lina arregalou os olhos. E você vai ficar por aqui? Olhei para Logan, agora tirando selfies ao lado do porco assado, e balancei a cabeça. Tenho lugar cativo em primeira fila. Um sorriso de cumplicidade surgiu no rosto dela. Estão até abrindo buracos no travertino para o DJ. Eu sei, respondi, pegando a prancheta. Fica tranquila. Estou cuidando de tudo. A conta vai ser astronómica. Entrei na mansão e mergulhei num breu fresco, só interrompido pelo tamp do grave que estavam lá fora. Uma dor de cabeça se formava, querendo invadir meus pensamentos. Fui até a biblioteca, a fita azul ainda marcava DM na parede. Tirei da bolsa o envelope que Saul me entregara uma hora antes.
Papel creme, pesado, selo de cera, parecia convite de casamento, mas anunciava o funeral dos sonhos de Logan. Com um sorriso manso, deixei-o na gaveta daquela escrivaninha antiga no canto. Aproveita a festa, Logan. Vai ser curta, sussurrei. O sol já se recolhia, tingindo o céu de roxo escuro e laranja agitado. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Eu me refugiei na antiga ala dos empregados, um apertado estúdio sobre a garagem que eu projetara para uma governanta viver ali. De lá eu vi a casa principal, a entrada de carros, meu verdadeiro quartel-general. Meu celular pisca. Era Bryce, o corretor do Logan, o tipo de sujeito que usa terno apertado e sorrisão forçado. Catherine, precisamos do seu contrassinal. O Dr. Logan está pirando. Quer mostrar a escritura durante o discurso. Me mande o quanto antes. Respirei fundo e respondi devagar. Problemas no scanner, o arquivo corrompeu. Reenvio em instantes. Ele está me ouvindo? Só fotografa a página da assinatura e manda para mim. Técnico falando alto aqui. Tu em pan. Aguarde. Deixei o celular de lado e encarei o silêncio, que ele grite. Lá embaixo, o barulho subia de volume. Uma frota de Ubers e Lamborghinis alugados bloqueava a entrada. Mulheres com vestidos impossíveis e homens em street wear avaliada em mais do que minha hipoteca desciam dos carros, celulares levantados para transmitir tudinho ao vivo. Peguei meu telefone reserva e abri o TikTok, pesquei Cardinal Logan Lounge. O primeiro vídeo estava bombando. Logan, de terno branco, parecia um televangelista viciado em cocaína. Fala, galera. Ao vivo da mansão. Só aguardando o papelzinho da vendedora, aquela madame da piscina que não sabe usar do cocinho. Sério, porque Boomer ainda tem imóvel? Deve estar procurando os óculos de leitura. Mas vambora, posse é 9/10 da lei, né? Risada geral, amigos dele riam também. Nos comentários pipocavam gozações do tipo Boomer remover. Era a deixa. Madame da piscina, é? Tenho 46 anos, gerencio um portfólio de 20 milhões, faço yoga 5 vezes por semana e, sim, minha vista de perto falha um pouquinho, mas ainda leio letra miúda melhor que ele jamais conseguiria. Não doeu, esclareceu tudo. Aquilo não era só negócio, era serviço público. Eu estava tirando o lixo da festa. Olhei no relógio, 19h45. O sol já havia sumido. A festa fervia e o grave fazia as janelas do estúdio tremerem. Era hora de começar o show. Levantei-me e fui até o espelho. Ali, despida das calças bege e da camisa polo, só restava um macacão de seda preta, um Alexander McQueen talhado com precisão cirúrgica, ombros marcantes, decote generoso. A peça gritava dona do pedaço, Deus em ação, fuja enquanto há tempo. Soltei o coque apertado, deixando que os cachos se abrindo em ondas cuidadosamente desarrumadas caíssem sobre os ombros. Pincelei um tom de vermelho nos lábios, o Russian Red, mas, para mim, era tinta de guerra. Calcei saltos de 4 polegadas, construídos em aço, e revisei o alvará pela última vez. Applican Alphabet Holdings, data OT14TH. Ele assinara sua sentença de morte em papel oficial do governo. Peguei minha clutch. Não precisava de chave para entrar na casa principal, sabia a combinação, conhecia cada ponto de pressão. Abri a porta do estúdio e respirei o ar fresco da noite. O som era ensurdecedor, um tecno pulsante que vibrava em meu peito. Desci a escadaria, fundindo-me às sombras. Não era uma visitante, era a própria assombração. Segui em direção ao terraço principal, a hora de brindar ao anfitrião havia chegado. O terraço parecia o círculo do inferno que Dante esqueceu de descrever. Cerca de 300 pessoas amontoadas sobre placas de pedra, o ar saturado de fumaça de vapo, um leve aroma de aquário e ambição barata. Um DJ comandava as pico PS sobre uma plataforma erguida à beira da piscina. Perto dali, uma garota de biquíni dançava perigosamente próxima à minha jardinagem resistente à seca.
Deslizei pela multidão como um tubarão cortando cardume, esbarravam em mim, derramavam suas bebidas, mas ninguém pedia desculpas. Olhavam para números de seguidores, não para rostos. Sem câmara, eu era irrelevante. Com licença, resmungou um cara com tatuagens no rosto, empurrando-se para alcançar o bar de ostras. Nem respondi. Continuei flutuando rumo às portas francesas do living. Ali, minha visão da cena era impecável. No degrau elevado, Logan dominava o palco. Nas mãos, um microfone e uma garrafa Magnum de champanhe. O terno branco já exibia manchas de suor. Ele ergueu a voz, pulsando pelos alto-falantes. Olha só, eles me disseram que Cripto estava morto. Disseram que eu era louco, mas vejam este lugar. Nós chegamos, conquistamos. Este agora é o quartel-general do Alphabet. Apontou para a mansão atrás de si, a minha casa, e, com um meio sorriso de escárnio. Valeu por manter o trono quentinho, pessoal. Mas a história acabou. O futuro chegou. Ergueu a champanhe e o público explodiu em gritos. Eu permaneci imóvel, braços cruzados, sem tirar os olhos dele, mas meu olhar, na verdade, encontrava a mulher ao seu lado. Crystal, sua noiva, jovem e bonita, mas visivelmente entediada. Quando nossos olhos se encontraram, ela piscou, franziu a testa. Foi bastante para acender o meu sorriso. Ela olhou primeiro para meu vestido, um MC Queen impecável, e depois para o meu rosto. Percebeu a imponência na minha postura, a rigidez dos meus lábios. O estalo de compreensão fez com que ela cutucasse Logan ao meu lado. Amor, ela sussurrou, apontando para mim. Agora não, Logan murmurou, desviando o olhar. Mas os holofotes já me buscavam. A moça de vestido dourado continuou a me apontar até que, finalmente, ele avistou apenas uma mulher de preto. Foi então que dei um passo adiante, adentrando a luz. Não acenei, não gritei, só encarei com olhos frios, vazios, de quem sobreviveu a um divórcio, a uma crise financeira e à exaustão de uma reforma. O sorriso de Logan vacilou. O microfone caiu de me rameira. É ela? Balbuciou, incrédulo. Os alto-falantes repetiram, é a faxineira? Sorri com a mesma ironia daquela vez em que ele me mandou limpar a piscina. Só que agora eu não segurava uma rede de folhas. Empurrei as portas de vidro que davam acesso à sala de estar, minha própria sala de estar, e entrei. Pelas caixas de som, ouvi Logan, tenso. Peraí, gente. Problema técnico. DJ, toca alguma coisa. Ele largou o microfone e correu atrás de mim. A armadilha se fechava. Eu segui sem pescar até a escrivaninha antiga no canto do cômodo. Abri a gaveta, retirei um envelope creme. Logo atrás, Logan irrompeu na sala, o rosto corado entre a adrenalina e o champanhe derramado. Ei? O que pensa que está fazendo? Usa a entrada de serviço. E esse vestido foi roubo do meu armário? Ele rosnou, os olhos faiscando. Deixei o envelope sobre a madeira entalhada. Falei com voz calma e quando sob o teto alto. Olá, Logan. Acho que já passou da hora de discutirmos o fechamento. Ele parou em seco, os sapatos deslizando lentamente sobre o tapete persa. Lá fora, o baixo da música soava abafado, um pulso moribundo. Discutir fechamento? Riu, incrédulo. Querida, você é ajudante. Eu não discuto fechamento com ajudante. Suma antes que eu chame a segurança e mande expulsa. Logan ergueu o celular, pronto para gravar. Isso aqui vai bombar. Faxineira maluca invade fest. Esperei, quieta, até que ele erguesse o braço. Aí falei, pronunciando cada sílaba. Meu nome é Catherine Val. Não sou faxineira. Eu sou a dona desta propriedade e a desenvolvedora que você não parou de atacar no TikTok nas últimas 6 horas. O punho que segurava o celular tremeu. Logan baixou o olhar, tentando encaixar aquela mulher elegante no papel de bege, calça simples. Engoliu em seco.
Ah, então é você, a vendedora, disse ele, num tom que misturava assombro e um resquício de arrogância. Veio acabar com a festa? Estranho. Trouxe os papéis? O Bryce disse que você estava com problema no scanner. Estalou os dedos, impaciente. Me dá isso aqui. Vamos logo, tenho investidores me aguardando. Toquei delicadamente o envelope. Não trouxe papéis para assinar, Logan. Pausei, olhando nos olhos. Quer mais dinheiro? Revirando os olhos, ele enfiou a mão no bolso do paletó. Clássico. Você passa os olhos nos Lamborghini e acha que pode pedir um agrado? Beleza. Quanto quer? 10.020. Eu te mando no Vemo agora mesmo. Só assina a escritura. Não é sobre dinheiro. Eu cuspi. Tudo é sobre dinheiro. Não adianta-me lançar essa filosofia. Eu comprei a casa. O dinheiro está em escrow. Acabou. Você é só um squatters de vestido bonito neste momento. Peguei o envelope, quebrei o lacre de cera. O estalo soou nítido na sala silenciosa. Na verdade, comecei, deslizando o documento, o dono aqui sou eu. Você é o invasor, está invadindo propriedade alheia. Entreguei o papel. Ele agarrou, amassou as pontas. O que é isso? A notificação de cancelamento de venda com base na cláusula 14b do nosso contrato de compra, recitei, cada palavra gravada na memória. Violação da integridade histórica e, mais importante, notificação de descumprimento por pedido de autorização fraudulento antes da transferência de título. Logan leu, o rosto desbotou num tom de pânico. Cláusula 14? Você não pode fazer isso. Eu paguei. O escrow não fechou. Minha assinatura não está na escritura e nunca estará. Ele me encarou, os olhos saltados. Você, doido. Não pode cancelar. Tenho 300 pessoas lá fora, patrocinadores, essa é minha estreia. Era a sua estreia, corrigi. Agora é minha sala de estar de novo. E não permito fumo aqui. Deu um passo em minha direção, punhos cerrados. A ameaça era física. Vou-te processar até a falência. Vou-te enterrar. Vou destruir sua vida. Logan, respondi, aproximando-me, tirando os óculos escuros que ainda segurava, sobrevivi a juros de 18%. Sobrevivi a um divórcio de um cara que escondia bens nas Ilhas Cayman. Sobrevivi a reuniões de câmara que duraram até às 4 da manhã. Acha que um menino com carteira de cripto e terno alugado me amedronta? Apontando para a porta. Você tem 10 minutos para desocupar o local. Caso contrário, chamarei a polícia, que, aliás, já está esperando lá embaixo, junto ao fim da colina, para subir e tomar uma bebidinha. E duvido que eles curtam tecno. Logan me fitou. Primeiro olhou o papel, depois as paredes que planejava demolir. Você está brincando, sussurrou. Não brinco com arquitetura, respondi. Fora da minha casa. Ele ficou paralisado pela completa impossibilidade daquilo, então fiz por ele. Atravessei-o, saí pelas portas de vidro e voltei ao terraço. A música ainda pulsava. A garota ainda dançava freneticamente. Fui direto à cabine do DJ. O rapaz de cabelo descolorido olhou para mim. Corta essa porra, ordenei. Como? Ele gritou contra o peso do kick. Arranquei o cabo de energia do mixer principal. O silêncio foi violento. O grave se despediu num instante. As luzes oscilaram e se fixaram num branco estático. 300 pessoas pararam, chocadas, virando-se para a cabine. Solta o beat, gritou alguém. Pousei a mão no microfone do DJ, ainda ativo pela bateria interna. Tamp, tamp. Senhoras e senhores, a minha voz ecoou pelo canyon. Podem-me dar atenção, por favor? A multidão murmurou. Teléfonos levantaram-se como pássaros assustados, lanternas me ofuscaram.
Respirei fundo, com a voz firme e gelada. Houve uma mudança de planos, anunciei. Esta propriedade não é a sede da Alphabet. Trata-se de uma residência particular e a venda foi cancelada. Um suspiro coletivo atravessou a plateia. Do canto da sala, vi Logan cambalear como um homem que acabara de levar um tiro. Inspirei devagar e continuei. A festa acabou. Vocês estão invadindo propriedade privada. A segurança já está a caminho. Por favor, dirijam-se imediatamente às saídas. Alguém gritou ao fundo. Os tempos de espera do Uber estão enormes. Logan explodiu em fúria, a voz trêmula. Ela está mentindo. Não deem ouvidos a ela. Ele tentou me intimidar do deck, mas eu apenas abaixei o olhar lá do meu palco improvisado. Logan, a polícia já está no portão. Você fez um pedido de licença para demolir uma casa que nem é sua. É crime. Quer discutir isso aqui, ao vivo? Fiz um gesto para o mar de celulares erguidos, seus seguidores. Ele parou, finalmente entendeu. Virou-se, pálido, agarrou a mão de Crystal. Estamos indo embora, murmurou. Mas, amor, as sacolinhas de brindes, Crystal lamentou. Vamos embora. Ele repetiu. E partiram em disparada. Influencers se esvaíram como baratas na luz, o DJ desmontou tudo com uma velocidade absurda e a dançarina de fogo apagou as chamas num piscar de olhos. Em menos de 20 minutos, o terraço estava deserto. O silêncio reinou absoluto. O verdadeiro silêncio, o vai-vem das ondas quebrando nas rochas, o sussurro do vento entre os eucaliptos. Foi quando Helena, a responsável pelo buffet, se aproximou com uma garrafa de vinho na mão. Senhorita Val, disse ela, em voz baixa. Todos foram embora. A equipe está desmontando a cozinha. Salvamos a comida. Fiquem com ela, respondi. Levem para casa. Alimentem suas famílias. Helena ergueu a garrafa como se fosse um troféu. Não era o vinho barato que Logan havia trazido, era um Cabernet de 2015 do meu fornecedor especial. Ela provavelmente abriu sem que ninguém percebesse. Achei que a senhora gostaria de um brinde, sorriu, cúmplice. Peguei a garrafa e 2 taças. Venha comigo, Helena. Caminhamos até a beira da piscina infinita, cujas águas, escuras e lisas como vidro, refletiam o luar. Sentei-me no bordão, molhei os pés, ainda calçada em sapatos MC Queen, mas sem me importar, e servi o vinho. Brindamos em silêncio. Você perdeu a venda, disse Helena, baixinho. Foi muito dinheiro. Fiquei com a casa, respondi, admirando a fachada de calcário reluzindo ao luar. E com minha dignidade. O mercado vai girar. Vão aparecer outros interessados. Gente que não usa óculos escuros à noite. Olhei para a água. Perto da borda, flutuava a peneira de limpeza que eu usara mais cedo. Peguei-a, era de alumínio leve, mas em minhas mãos parecia um cetro. Bebi um gole do vinho, sentindo o calor se espalhar no peito. Então passei a peneira pela superfície, recolhendo folhas e detritos. Em poucos minutos a piscina ficou limpa. À minha volta só restava o barulho das ondas e o aroma de sal no ar. Pela primeira vez em 3 anos, aquela casa deixou de ser um projeto, tornou-se um lar. E assim chegamos ao fim desta aventura e que montanha-russa foi essa? A cada curva, a cada encontro, fui lembrado do quanto as pessoas têm o dom de me surpreender. Obrigado por ter-me acompanhado até o último instante desta jornada. Até a próxima história.